O Eduardo Bolsonaro fez um tweet falando, no fim das contas, mais ou menos aquilo que a gente que tu chegou a levantar aí como o Rubio foi escolhido para atrapalhar a negociação e tudo mais. Mas como a gente disse, como você disse, na verdade, não podia ser outro cara, tinha que ser o Marco Rubio mesmo, né? Do ponto de vista de estrutura da coisa. E assim, tem um outro ponto aqui, a gente está aqui descrevendo o que o Brasil pode fazer, como pode ir, ou como o Trump pode reagir, o que o Rubio, até onde o Rubio vai. A gente não está colocando, a gente citou, mas não colocamos nessa nossa equação de análise aqui a postura do Eduardo Bolsonaro. Verdade. O que eles vão articular por lá? Qual é o objetivo político deles agora? Melar um acordo? Fazer a pressão que eles puderem com Bannon e todos os outros ali que eles têm os acessos deles para que o acordo não aconteça, para que essa reunião seja uma catástrofe? Para quem que eles estão ligando? O que eles estão articulando? Então, olhar esse xadrez do que vai acontecer tem que considerar os elementos da posição do Eduardo Bolsonaro. O que ele vai fazer? Que nível de articulação? O que ele quer? Ele quer melar um acordo? E o Brasil, ele quer que o Trump não faça um acordo com o Lula? Então, ele vai trabalhar para isso. Se é isso que ele acredita. Fazer isso enquanto deputado é crime, né? Onde a gente está num lugar, né, difícil. Tudo no Brasil tá esquisito, distorcido. Eu fiz uma listinha aqui de coisas do Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro saiu do Brasil para criar problemas para o Brasil. E não se engane os que não conseguem imaginar que ele só tem interesse em livrar a cara do pai. Ponto. Não pensem que ele pensa em qualquer outra coisa. Ele pensa nele, família dele e o pai dele. Ponto 1. Aí ele trabalhou pelo tarifaço. Aí pegou mal. Todos os brasileiros estão pagando a conta. E isso pegou muito mal, porque o governo também passou a usar isso como propaganda. O cara lá de fora, o brasileiro foi para lá para trabalhar contra o Brasil. Aí ele trabalhou pela aplicação da lei Magnitsky. Deu em nada. As autoridades brasileiras estão aí vivendo, normalmente, pelo menos até onde se sabe, não tiveram problemas pelo fato dos Estados Unidos terem aplicado uma lei que considera que... Se tiveram, não falaram nada também. Se tiveram, não falaram nada e não vazou. Aí depois o Eduardo Bolsonaro, os mais entusiasmados com essa questão dos Estados Unidos, botaram uma bandeirona americana na manifestação do dia 7 de setembro. Pegou muito mal. E na manifestação seguinte, do grupo contrário, usou-se uma bandeira brasileira. Né? E ele também não sabia desse encontro do Lula, dessa conversa do Lula agora. Então tomou uma bola nas costas. Né? Agora ele está apostando no Marco Rubio. Se porventura deste primeiro encontro surgir alguma luz para alguma coisa que sugerir uma continuidade de conversa, eu não sei o que vai sobrar para ele. Resta saber qual vai ser o poder dele de melar realmente este encontro que está sendo programado agora. Né? É inegável, sim, né? E estamos aqui falando do ponto de vista factual mais isento possível. Tudo que você descreveu ela tenta fugir das narrativas dos dois lados. Sim. Porque inclusive vou endereçar algumas das coisas que você falou como a resposta da narrativa de um dos lados ou do outro. Sim. Mas tudo é narrativa, né? Isso, tudo é narrativa e não é fato. Mas assim, é fato que a popularidade do Lula cresceu. E ela cresceu por quê? Ela cresceu porque coisas novas começaram a acontecer no cenário. As únicas coisas novas relevantes que aconteceram, muito positivas para o Lula, foram o problema com a briga com o Trump. Porque a economia interna, os problemas internos todos continuam. Né? Então não é por aí, porque a popularidade do Lula cresceu. Então é inegável que factualmente isso cresceu. Agora, uma coisa a gente não pode deixar de observar é que todas essas ações que você falou, por mais que elas tenham dado errada, ele conseguiu colocar elas em andamento, o Eduardo Bolsonaro. Então, se veio Lei Magnitsky do jeito que veio, no final teve pressão deles lá. Sim. Tarifas, teve pressão deles lá. Todas essas coisas parece que estão dando errado, estão sendo um tiro saindo pela culatra, né?
no final das contas, com o objetivo que eles querem. Uhum. Mas eles conseguiram fazer isso acontecer. Então, alguma influência tem. O ponto é que a leitura política está muito ruim. Porque está fortalecendo, você está fazendo um negócio que está fortalecendo o seu inimigo político. Você está fazendo um negócio que está deixando os brasileiros incomodados com o que você está fazendo e assim por diante. Aí, então, eu não acho que a gente pode esquecer disso. Por mais que as coisas, o resultado delas são ruins, elas aconteceram. E em que grau foi ele que startou, né, que iniciou essa história. Então ele tem algum trânsito ele tem ali. Agora, dos últimos dias, ele teve uma ação da justiça que era esperada, né? E que ocorreu, que foi no dia 29, a Procuradoria-Geral da República denunciou o Eduardo Bolsonaro por coação no processo judicial contra Jair Bolsonaro. A coação é a pressão física ou psicológica. E coação, vamos lembrar, nos aspectos jurídico, a coação, no aspecto do direito, é uma ação para invalidar um ato jurídico, que é um crime previsto na lei penal. Ou seja, quando ele usa as relações dele e publicamente ele coloca: eu estou trabalhando aqui contra o Brasil, ele está cometendo um crime de acordo com a lei penal brasileira. Ponto. Aí ele foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República na semana do dia 20. Ele tem agora um tempo para apresentar sua defesa. E a partir daí ele poderá ser tornado réu ainda este ano. Se ele for tornado réu este ano, ele será julgado no ano que vem. Por tudo aquilo que já foi publicado, pelas conversas dele com o pai, que caracterizam esta ação dele, por tudo que ele já publicou como motivo do comportamento dele, os objetivos do comportamento dele, tudo leva a crer que ele será tornado réu, que ele vai ser denunciado como réu, né? Ele vai ser denunciado, não, ele vai ser tornado réu e vai ser julgado. Ele pode, se condenado, pegar uma pena de 1 a 4 anos de prisão. O famoso não vai poder concorrer. Aí que tá. Ele não vai para a cadeia, ele poderá pagar uma multa, poderá cumprir regime aberto, tem várias alternativas porque a pena é pequena. Mas ele será tornado inelegível por 8 anos. Né? Então, aparentemente, isso não o preocupa. Tanto é que na denúncia da Procuradoria, ele divulgou textos lá, sentando porrete na Procuradoria, dizendo que isso já estava escrito, que é parte de um governo autoritário, de um sistema de justiça manipulado. Então, aparentemente ou publicamente, ele não dá demonstrações de que isso o preocupe. Mas o fato é que tem esta ação paralela em andamento em relação ao Eduardo Bolsonaro. E eu vi também que recentemente ele disse que concorreria à presidência caso Jair Bolsonaro não concorresse. E aí, pelo visto, nenhum dos dois vai concorrer se as coisas continuarem do jeito que tá. Mas, bom, será que a gente acredita... Porque tem uma parada que é o seguinte, tudo que se faz, tudo que o Eduardo Bolsonaro tá fazendo, meio que haverá uma resposta àquilo, né? E a resposta às coisas que ele tá fazendo, ao virem, serão usadas para dizer que está sendo pressionado pelo autoritarismo e tudo mais. Então, torna tudo um jogo meio de narrativa, midiático mesmo, uma guerra ali do que dizer para as pessoas, né, para o povo brasileiro. E a gente vive numa sociedade que a galera tende a acreditar cegamente, dependendo do lado que você gosta mais, né? Então, acreditar numa narrativa de perseguição, a gente está vendo tudo isso ser construído, no fim das contas, caso Eduardo Bolsonaro se torne réu e seja condenado, né? Então, eu diria, por exemplo, a lista que o Tramontina trouxe, né? Tudo que o que está acontecendo. Hoje eu trouxe várias listas. Trouxe? Bom, eu gostei. tá toda organizada essa lista. Essa lista, quando fala assim, não, tá bom, a Lei Magnitsky veio. Para a turma da narrativa,
a Lei Magnitsky está fazendo efeito. Aham. Porque estrangularam economicamente o Alexandre de Moraes. E isso vai ter consequências. A gente ainda não assistiu essas consequências. Isso é o que a narrativa da turma repete. Não estou dizendo que eu acredito nisso, não estou nem dando minha opinião sobre isso. Só estou falando, tem as narrativas e as narrativas enxergam que a gente está indo para outro lugar. Óbvio que as narrativas elas perdem o tato com a realidade. Porque se só acredita numa coisa, né, incansavelmente, não importa as evidências diversas, hoje a narrativa daqueles que estavam defendendo as ações do Eduardo Bolsonaro ou da turma do Bolsonaro tem que se confrontar com uma nova realidade, que é o Trump repetidamente ou 2 vezes sinalizando outra coisa. Como eu disse, sinalizações do Trump não são coisas confiáveis, mas são sinalizações. Uhum. É uma leitura diferente da realidade. Se você comprou essa narrativa, você tem que lidar com esse fato. Me explique qual é esse fato. A narrativa responde, espere, ele mandou o Lula falar com o Rubio. Tá bom, o Rubio só faz o que o Trump quer. Não necessariamente o Rubio. Uhum. A gente sabe qual a opinião do Rubio ele mesmo, como a gente já falou aqui. Mas enfim, é difícil porque é uma conversa que mistura verdade com múltiplas narrativas. Dos 2 lados, né? Não é só a direita que tem narrativa, a esquerda também tem. Claro que sim. Sim. Claro que tem. Bom, então eu fiquei esperançoso, na verdade. Quando eu vi que isso estava acontecendo, quando eu fui ler sobre a conversa deles, sei lá, é um primeiro passo que está acontecendo de uma maneira bem satisfatória, no fim das contas, na minha opinião. Acho que é uma aproximação ali. Agora, a princípio, quem conduzirá essas conversas será o Alckmin com o Rubio, não é isso? Então, continuarão conversando para... E, a princípio, o Lula e o Trump se encontrarão pessoalmente, ou lá ou aqui, não sei. Em algum momento. Em algum momento, pois é.